Hoje é 15 de setembro, estamos na metade do mês e durante esse mês nós estamos revisitando os 10 mandamentos e exatamente agora na metade da série, hoje de manhã nós falamos sobre o 5º mandamento, hoje à noite nós já vamos abordar o 6º, então nós estamos passando para a segunda metade também da série e tem sido extremamente abençoadora a revisitação dos 10 mandamentos, algo que muitas vezes nós sabemos, conhecemos, sabemos onde está, mas muitas vezes não temos a possibilidade de fazer uma reflexão prática de como, a partir desses mandamentos, como eles podem se aplicar à nossa vida nos dias de hoje. O fato é que os 10 mandamentos, eles podem ser separados em duas partes, onde os primeiros 4 mandamentos, eles estão estritamente relacionados com uma comunhão que nós devemos ter na vertical com Deus, como Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Então, há ali diretrizes, há ali mandamentos que vão nos ajudar a entender como Deus deseja se relacionar conosco. A partir do 5º mandamento, então há uma direção agora horizontal, onde há uma diretriz de como nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente pode dizer que esses 6 últimos mandamentos, eles estão muito relacionados com o próximo. Se os 4 primeiros se relacionam com Deus, os 6 últimos, eles estão se relacionando com o próximo. Sempre entendendo num contexto de que é uma aliança que Deus propôs com o povo de Israel. O contexto dos 10 mandamentos é uma aliança, é um acordo de contrapartidas, onde Deus se apresenta a esse povo e a melhor maneira que ele fez essa apresentação foi tirar o povo do Egito, tanto que o capítulo 20 começa dizendo assim: eu sou o Deus que o tirou do Egito. E há no capítulo 19 uma aliança em que Deus se propõe a ser o Deus dessa nação, desse povo que estava sendo formado agora a partir ali dos filhos de Jacó, e que a intenção de Deus era estar com essa nação, e essa nação, a contrapartida era buscar se relacionar intensamente com Deus, e os 10 mandamentos é esse caminho, é esse mandato que nos ajuda a entender esse relacionamento com Deus. Curioso que os 4 primeiros, eles vão falar muito sobre essa maneira como Deus deseja se relacionar conosco. O primeiro mandamento vai mostrar quem Ele é, que Ele é o único Deus, que Ele deseja ser adorado sem que haja concorrentes, sem que haja ídolos. E Ele também nos traz a importância do nome santo de Deus, como também Ele nos mostra o dia santo do Senhor que precisa ser guardado. Assim como nós guardamos o dia do Senhor, há o 3º mandamento que vai nos deixar também atentos para que nós precisamos guardar o nome de Deus, o nome santo do Senhor, o dia santo do Senhor. São aspectos que estão relacionados com o desejo de Deus de se relacionar conosco. Hoje de manhã, então, o Hernan trouxe o 5º mandamento. Interessante que o 5º mandamento, apesar dele ser um mandamento que já está buscando nos ajudar a entender como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, ele especificamente, ele é um mandamento que fala na maneira positiva, porque ele não fala em não. Assim como anteriormente havia guarda o sábado, que não existia uma palavra, não era negativo, agora também esse 5º mandamento é um mandamento positivo, que ele diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E é interessante que este mandamento, o 5º mandamento, ele é um mandamento importante, porque ele se coloca então entre Deus e as pessoas. E aí você começa a entender
tamanho da importância que uma família tem. Como a proposta que Deus tem é uma proposta de que nós possamos ser formados no seio familiar, pois o seio familiar, sendo ali cuidado e sendo ali instruído pelo pai e pela mãe, você terá condições de conhecer esse Deus e terá condições de, inclusive, de viver em sociedade. E aí a gente sabe disso, pessoas com dificuldade, pessoas que não conseguem viver em sociedade, muitas vezes são pessoas que tiveram famílias disfuncionais, famílias que foram desagregadas, e que então nós começamos a perceber ali que existe um elo, há um meio que precisamos prestar atenção, que é a questão da família, pois se um filho não é capaz de honrar pai e mãe, ele não será capaz de honrar o próprio Deus, ele não será capaz de guardar o dia do Senhor, de respeitar o nome de Deus, ele não será capaz de entender quem é esse Deus. Se um filho não honra pai e mãe, ele também não é capaz de viver em sociedade sem que ele cometa alguns delizes, que ele acabe comprometendo a vida do próximo. Então é interessante olhar para os 10 mandamentos, como ele também se propõe a mostrar ali a importância que existe no núcleo familiar, sendo ali um momento ali importante nessa transição. Quem não vive em família não é capaz de viver com Deus. Quem não vive em família não é capaz de viver em sociedade. E é interessante que hoje a sociedade faz de tudo para dissolver a família. E faz sentido, porque a sociedade é uma sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus, ela não se importa com a família. Então, os 10 mandamentos foram... O 5º mandamento foi pregado hoje de manhã pelo Hernan. Não vou mais falar sobre ele. Nós vamos seguir em frente, que a partir então do 6º mandamento, nós vamos ter ali algumas diretrizes negativas. Tudo não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Todos são ali mandamentos que estão ligados exclusivamente com o nosso relacionamento com as outras pessoas. E a partir de agora, da noite, nós vamos trabalhar um pouco sobre o 6º mandamento. Confesso a vocês que eu nunca preguei sobre um versículo tão curto quanto este. E eu fico aqui pensando que eu tenho pelo menos 40 minutos para falar sobre 2 palavras. Óbvio que tremendo desafio, né? Se vira, né, nos 2 versículos, nas 2 palavras. E na verdade, o 6º mandamento, não matarás, é somente isso, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13. Nós precisamos aprender a entender e se aprofundar nessa diretriz, que na verdade, talvez, daquilo que a gente olha hoje na nossa sociedade, talvez seja um dos mandamentos que é mais quebrados hoje em dia, nos nossos dias, principalmente na nossa sociedade ocidental, é talvez um dos mandamentos que mais ele é desrespeitado, é o não matarás. Mas eu preciso entender um pouco mais o que significa, o que Deus quis nos falar sobre não matarás. E eu preciso aqui entender também que o versículo, texto em hebraico, o sentido que ele traz, seria melhor traduzido como não cometerás assassinato. O verbo matarás, que está sendo usado no texto em hebraico, o texto original, ele está relacionado com a questão de cometer assassinato. Isso já nos traz algumas clareza, quando na verdade ele não é tão genérico, não é um mandamento extremamente genérico, que fala sobre, em hipótese alguma, não pode haver a morte. Mas o texto, ele quer nos falar que existe um aspecto que em hipótese nenhuma pode acontecer. E o que ele está querendo nos mostrar é que não podemos cometer assassinato. Dito isto, olhando para os nossos dias, eu percebo, e talvez você já deva ter percebido também, espero que tenha, existe nos nossos dias um fascínio muito grande pela morte. Assim como a morte é algo que nos
atormenta, é algo que nos choca quando nós a experimentamos, mas existe também um certo fascínio nosso, da nossa sociedade, pela morte. O fato é que nós temos uma certa curiosidade, nós queremos saber mais, gostamos, tanto que os telejornais, eles ganham mais ibope, quanto mais eles noticiam morte de pessoas. Quantas são as vezes que vazam hoje imagens de pessoas mortas, e aí tem essas tragédias, e aí começa, aquelas redes de nossos contatos começam a passar as imagens das pessoas mortas, e existe sim, nós temos que reconhecer que nós temos um certo fascínio pela morte, e a morte, inclusive a morte violenta, ela traz para nós uma curiosidade. Fato é que hoje nós até, porque somos influenciados pela cultura norte-americana, nós vamos chegar agora no mês de outubro e as escolas vão começar a decorar os seus recintos, para a festa do Halloween. E se você perceber, a maioria da decoração do Halloween é uma decoração de morte. Você não vê ali, apesar que existem pessoas, está vindo para mim aqui no... Isso, corta para mim, por favor, retorno, eu não preciso do retorno. Você percebe que, apesar de às vezes alguns fazerem um Halloween mais soft, o fato é que o Halloween é pesado pra caramba, no sentido da fascinação pela morte. Eu lembro de visitar os Estados Unidos e, coincidentemente, eu visitei um parque temático na época do Halloween, e a decoração do Halloween era assim, assustadora, era algo assim que eu nunca tinha imaginado capaz de ver uma coisa assim tão macabra. Conheço um pastor chamado Luiz Saião, conhecido de alguns de vocês, que conta uma história de uma época que ele morava em Boston, e na época que ele morava em Boston, ele também viveu o ambiente do Halloween, e naquele momento que ele estava lá, diz que um jovem se suicidou na frente da sua casa, se enforcando numa árvore na frente da casa. Mas era uma época de Halloween, as casas estavam todas decoradas, com caixão na frente, teias de aranha, um monte de outras decorações, e o corpo desse jovem não foi percebido pela população que andava na rua, porque olhava aquilo lá e achava que fazia parte da decoração da casa. O fato é que depois passou o Halloween, as decorações foram sendo tiradas, e aquele corpo continuou ali estendido, e alguém ficava falando, puxa, mas ninguém vai tirar a decoração, não sei o quê. Começou a vir o Natal, a decoração do Natal começou a ser colocada, foi aí que perceberam que, na verdade, aquilo não era uma decoração, mas era um corpo de uma pessoa que entregou sua vida ao suicídio e estava ali. Então aquilo acaba passando de uma maneira até assim, sem muito escândalo, e isso vai assim anestesiando o nosso coração, e essas fascinações que nós temos, elas estão também muitas vezes até nas nossas atividades de lazer. Hoje eu tenho uma crise grande com meu filho jogando videogame. A maioria dos jogos que ele tem são jogos de atirar, sei lá o nome daqueles jogos lá, mas ele fica o tempo todo atirando, e eu tenho ficado incomodado com isso. Quantos dos filmes que nós assistimos filmes de ação, mas quanto da ação a morte? Quem gosta aqui do cineasta, o cineasta lá do Pulp Fiction, que eu esqueci o nome dele agora, mas, aquele lá só não espirra sangue em você, porque ainda não conseguiram fazer isso acontecer, mas não vai demorar muito. E a gente tem uma certa fascinação. Eu mesmo estava em São Paulo ontem, e eu comecei a ver ali, que agora vai sair mais um filme do Rambo.
Um Rambo aí, então, Sylvester Stallone não se cansa, né, de matar as pessoas, então ele vai matar mais gente, e eu fico até curioso, falei, poxa, agora eu quero ver o que vai ser esse negócio, né, quem vai ser agora as pessoas que vão morrer. Eu lembro que muitas vezes eu mesmo gostava de ver filmes, e eu falava assim, vai ter tiro? Vai ter, né, senão não quero ver, se aquele filme Água com Açúcar, não quero ver tiro, né, quero ver coisa com tiro. E a gente vai, e é interessante como nós, na nossa religiosidade, nós temos um código moral que atenta para algumas áreas da nossa vida, mas não deixa de fora a questão da violência e da morte. Fato é que muitas vezes nós repudiamos filmes imorais, mas nós assistimos os filmes violentos. No mesmo mandamento, no mesmo 10 mandamentos, tem lá, não adulterarás, mas também tem, não matarás. Mas a gente fica falando, né? Então a gente fica escandalizado com um gibizinho de 2 homens se beijando. Foi uma péssima atitude daquele prefeito. No dia seguinte, a Folha de São Paulo estampou a capa do gibi, né, em circulação nacional. Se ninguém falasse nada, ninguém ia saber do gibi, mas porque foi falado. Mas fizeram a mesma coisa com os gibis que falam de violência explícita. Entende? Então, assim, todas as coisas têm o seu lugar, mas a gente tem 2 pesos e 2 medidas, como diria a minha mãe. E a questão do não matarás também precisa ser olhada nesse sentido. O fato é que quando o versículo vai nos falar para não cometer assassinato, ele sai de um mandamento genérico de não matarás para algo muito específico. E o que significa essa especificidade? Significa que o que Deus quer nos mostrar é o caráter sagrado da vida humana. Quando nós vamos ler o mandamento não matarás, não significa que nenhum tipo de vida pode ser tirada. Até porque, quando nós vamos olhar para as Escrituras, muitas vezes, a vida dos animais são sacrificadas para que haja perdão de pecados. Ou seja, os animais, os seres vivos, não estão sendo incluídos no mandamento, não matarás. E eu fico até satisfeito por isso, porque eu tenho um acordo lá na minha casa. Eu moro ao lado de uma área verde, e a única coisa que separa a minha área verde é um alambrado. Então a barreira física só, não permite que animais de grande porte passem, mas pequenos insetos têm liberdade de entrar na minha casa, mas eu tenho um combinado, entrou na minha casa, morre. Se quiser viver, fica do outro lado, da grama do alambrado para lá, se entrar para cá, então a aranha, a lacraia, a barata, a formiga, seja lá o que for, cigarra, entrou em casa, morreu. Dá bem que eu não estou, ferindo o mandamento. Mas o fato é que o mandamento, ele está nos ajudando a entender que nós precisamos olhar para o caráter sagrado da vida. Gênesis 1, 27 vai dizer, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa isso? Significa que a vida humana, ela é sagrada. Toda a vida humana tem uma dignidade em si, pois essa vida humana, ela é a imagem e a semelhança do próprio Deus. Coisa que nós estamos também perdendo a cada instante. Nós hoje, até mesmo a gente olha de novo para as grandes reportagens, as notícias, como as pessoas elas ficam escandalizadas com animais que estão sendo mal cuidados, e não devem realmente ser mal cuidados. Eu mesmo a minha família já adotou 2 gatinhos abandonados, enfim, a gente cuida, mas a gente não tem a mesma vontade de fazer a mesma coisa por uma pessoa, por um ser humano.
E nós não podemos perder essa diferenciação. Quando nós vamos para algumas religiões, principalmente religiões asiáticas, religiões orientais, você vai ver muito assim a questão de que toda a vida, ela é uma vida importante, é uma vida que precisa ser preservada. Mas o fato é que, como nós entendemos a Bíblia, o Criador nos colocou, homem e mulher, acima da criação. Existe uma dignidade para o homem e a mulher que está acima e que precisa ser preservada. Toda a vida humana, ela precisa ser preservada. Continuando, o próprio Gênesis, lá no capítulo 9, ainda nem existia Israel, não existia Moisés, não existiam 10 mandamentos, mas ali Deus já começa a conversar com o povo, e ali o contexto é de Noé, da arca de Noé. Ele está dizendo assim, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Ou seja, existe sim um insulto quando uma pessoa é tirada da sua vida, de uma forma drástica, de uma forma violenta e sem razão. Nós estamos insultando o Criador. É uma ofensa ao Criador. O assassinato de pessoas. E é isso aí, eu estou jogando, vai repensando em todas as questões que isso pode trazer para você. Mas não só isso, nós vamos ver que o primeiro assassinato é, na verdade, o primeiro pecado registrado na Bíblia logo depois da queda. Se nós considerarmos ali a queda como sendo ali o registro da escolha de o homem e da mulher de viver uma vida independente, o próximo relato que mostra as consequências desse viver de maneira independente é um assassinato. E um assassinato que acontece dentro da família, onde um irmão tira a vida do outro irmão. Gênesis capítulo 4, bastou 4 capítulos e nós já vamos ter um assassinato. Percebe como essa realidade não é uma realidade de hoje, é uma realidade que existe desde das origens do homem e da mulher. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. E se você quer entender mais a gravidade dessa situação, essa situação aconteceu depois de um culto. Olha só, eles foram prestar culto a Deus. Depois que saíram do culto, se mataram. A gente tem que tomar cuidado também com ambientes religiosos. Ambientes religiosos também são ambientes extremamente perigosos, pois muitas vezes dentro de um ambiente religioso se considera que existe uma verdade, e essa verdade pode muitas vezes criar uma concepção errada. E o fato é que a gente sabe quantas vezes a igreja promoveu atrocidades em nome de Deus. Nós precisamos entender que as coisas não são assim, acontecem somente no vizinho, mas elas acontecem no nosso ambiente, e nós precisamos prestar atenção. Continuando, seguindo em frente, o que vai nos mostrar é que chega um momento em que Jesus, ele está no seu ministério, e existe um momento em que os líderes religiosos começam a confrontar Jesus, dizendo que Jesus não segue os mandamentos, que Jesus não respeita o sábado. E é interessante que principalmente o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, é um evangelho extremamente precioso, pois Mateus, ele também tinha uma origem judaica, ele conhecia a cabeça de um judeu. Quando ele escreve os evangelhos, ele traz a narrativa dos acontecimentos de Jesus, ele traz de uma maneira a mostrar para o judeu que Jesus é o Filho de Deus. E uma das características muito fortes de Mateus é a maneira como ele faz uma ligação, ele cria um paralelo entre Moisés e Jesus. Talvez você nunca tenha percebido, mas os 10 mandamentos são entregues no alto de um monte, o Monte Sinai.
a pregação mais importante que Jesus fez no alto de um monte. E Mateus escreve como sendo o Sermão do Monte. Outro paralelo. Moisés escreveu 5 livros. Mateus escreve 5 discursos de Jesus. Existem os 10 mandamentos. Em Mateus escreve as 10 bem-aventuranças. Isso não é uma coincidência. Mateus, ele quer mostrar que existe sim uma relação de sintonia. Olha, quem foi Moisés que nos trouxe a lei está diretamente ligado com Jesus, que está, na verdade, cumprindo a lei. Nós precisamos aprender, e às vezes a gente olha para Jesus, no nosso contexto, às vezes sem conhecer de fato o Velho Testamento, a gente acha que Jesus veio para apagar o Velho Testamento, para passar uma borracha pelas leis, para dizer assim que agora nós vivemos pela graça, não precisa mais ter nenhuma obrigação. Muitas vezes eu já conversei com pessoas que simplesmente dizem assim, Fábio, eu estou confiando na graça de Jesus. Porque se eu for me colocar debaixo das diretrizes de Deus, eu sei que eu estou lascado. E na verdade nós não precisamos excluir um ou outro, não precisamos escolher a lei de Moisés ou as palavras de Jesus. Na verdade nós precisamos aprender a ver a lei de Moisés à luz da palavra de Jesus. E uma palavra muito forte que Jesus vai nos trazer é uma palavra que está... avançou tanto assim? Que está lá em Mateus, capítulo 5, que é parte do próprio Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, os fariseus estavam ali ouvindo Jesus falar, e Jesus faz uma declaração muito forte. Mateus capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está querendo falar? Que se fôssemos trazer ali o que está por trás disso daí, ele está dizendo o seguinte: olha, não é simplesmente não matar, não é simplesmente você cometer de fato o delito e encravar uma faca no peito de alguém. Não é só isso, é muito mais profundo. Se você estava aqui quando nós fizemos o Sermão do Monte, a série do Sermão do Monte, eu expliquei também que os líderes, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham uma tendência de tentar restringir ao máximo a lei, para que eles pudessem dizer assim: olha, você só não precisa fazer isso, o resto tudo está liberado. Tanto que os líderes, eles respeitaram o mandamento não matarás. E não mataram Jesus. Mas eles criaram toda uma conspiração para que os romanos matassem Jesus. Eles tinham o desejo que Jesus fosse morto. Mas para que eles não quebrassem o 6º mandamento, eles criam argumentos, eles criam um ambiente, eles promovem uma conspiração para que Roma, que tinha ali o poder naquele momento, levasse Jesus à crucificação. E na cabeça deles, eles vão dizer assim: nós não tocamos em Jesus, nós não fizemos nada, foram os romanos que fizeram. Então nós vamos olhar que Jesus mesmo, ele já conhece esse coração. Ele já conhece esse coração desses líderes e ele está dizendo exatamente isso. Não matarás. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós precisamos aprender a olhar para as coisas de uma maneira mais profunda. Em vez de restringir, eu preciso aprender a olhar abaixo do nível da mediocridade, daquilo que
que, na verdade, muitas vezes a gente quer viver, né? O quanto que a gente precisa para passar de ano. A nota é 5, então eu vou tirar 5. Qual é a nota que eu preciso tirar? E o que Jesus está falando é que a gente precisa aprofundar, mergulhar e perceber que existem também o nosso coração. O que Jesus está falando, ele está falando muito mais do que ações, ele está falando daquilo que está no nosso coração. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Se você ainda não entendeu o que eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que o assassino está dentro de nós. Dentro de nós existe uma pessoa assassina. Fábio, você está sendo muito radical. Não, não estou sendo radical. O texto, ele vai nos ajudar. Jesus está dizendo o seguinte: existe uma tendência assassina dentro de nós, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque se nós não olharmos, e nós não sondarmos o nosso coração, nós podemos ser tomados por uma ira, podemos ser tomados por como é que eu posso dizer assim, uma força incontrolável, que eu sou capaz de matar alguém, sem que eu desejasse fazer isso. O texto diz lá, qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ou seja, a ira, o ódio, o insulto, são sintomas de uma pessoa assassina. E às vezes a gente faz isso. E pode até perceber, a gente já fez, num momento de muita raiva, a gente diz assim, tomara que morra. E quando a gente é muito religioso e a gente não aprendeu nada sobre os 10 mandamentos, a gente diz assim, tomara que Deus leve essa pessoa. Porque além de tudo, ainda põe Deus no pacote. Verdade ou mentira que a gente faz isso? E é interessante que se você tirar os crimes que são cometidos de maneira violenta, que são crimes mesmo bárbaros, muitos dos assassinatos acontecem entre pessoas que se conheciam. Acontecem entre pessoas próximas. Alguém estava me contando agora, né, eu estava compartilhando, eu acho que hoje alguém falou assim, de uma médica que assassinou um colega de trabalho, que há uma semana antes estavam trabalhando juntos, mas no momento ali de perda, né, da sanidade, no momento de loucura, tirou a vida do colega de trabalho. Imagina se nós nascêssemos com uma arma mortal ligada a nós. Eu, com certeza, já tinha matado meus filhos. Não é? Se é que a minha mãe não tivesse me matado antes. Percebe que nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer que há dentro de nós um espírito, muitas vezes, que é tomado pela ira, um espírito humano, tomado pela ira, tomado pelo ódio, que faz com que nós sejamos capazes de matar uma pessoa. E aí começa a fazer sentido por que morre pessoa no trânsito. Porque um estava lá mais bravo que o outro. Eu até estava conversando com o Rodrigo, ele estava me contando uma história que um fez uma coisa e de repente, aí ele lembra da história, falando assim que a Priscila, a esposa dele, trabalha numa escola pública e diz que teve lá uma situação em que um pai de um aluno achou que a professora estava sendo injusta. E sabe o que ele fez? Ele foi de arma na escola, não que ele estava com a arma na mão, mas ele deixou claro que ele portava uma arma e conversou com a professora, tentando intimidar a professora. Só que ele não sabia que a professora era esposa de um policial civil. E aí deu uma confusão. E aí eu falei para o Rodrigo, o problema é esse, sempre tem uma pessoa mais ruim que a gente. Você acha que você é ruim, até que você não pega alguém mais ruim que você. Então a gente precisa prestar atenção que isso vai acontecer. Por que a gente vê hoje, agora, né, se fala muito nessa questão do assassinato de mulheres pelos maridos, tem um nome agora que dá, feminicídio. Porque, e você pensa, poxa, mas eles eram casados, eles estavam juntos, declararam amor, trocaram alianças, mas ao longo do caminho pode ter acontecido situações em que o ódio, os ciúmes,
A raiva tomou conta, e especialmente os homens, porque o que acontece? Por que as mulheres acabam morrendo, né? Por causa da força do homem. O homem tem uma força que ele é capaz de matar uma mulher com as mãos. Dificilmente a mulher vai fazer isso sem usar algo, mas o fato é que os homens têm condições de se tornarem mortais, em algum momento, se estiverem descontrolados. O fato é que Jesus está mostrando exatamente isso. Olha, não é questão de apenas não tocar em ninguém. O fato é que nós precisamos aprender que existe um assassino dentro de nós. E essa questão da ira, nós precisamos prestar atenção, pois ela pode acabar trazendo violência. Vamos lá. Pensamentos cheios de ira e de ódio, palavras insultuosas, né? A expressão tomara que morra, esse desejo é uma infração clara do 6º mandamento. Porque ao ler lá, né, então lá, não matarás, a gente passa batida, não, beleza, daí, né, check. Não. Se olharmos para as palavras de Jesus, mas e o seu coração? Pensamentos, você tem pensamentos de ira, de ódio? Tem alguém que te tira do sério? Palavras insultuosas saem da sua boca? Geralmente a gente faz isso com quem a gente não conhece, né? Nós expressamos desejos da morte de pessoas. 1 João, capítulo 3, nós vamos ver também o apóstolo trazendo uma palavra aos seus discípulos, onde ele diz o seguinte: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não, olha lá, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E o texto continua. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Olha, vou repetir. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Faz sentido porque logo depois do 5º mandamento, honrar teu pai e tua mãe, o 6º mandamento é não matarás. Parece algo tão forte, mas é algo que na verdade existe dentro de cada um de nós. E o que João está querendo nos ensinar é que nós precisamos aprender a ter amor uns pelos outros. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quando Jesus foi interrogado e perguntaram para ele qual era o maior mandamento, qual era o principal mandamento, ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Interessante que o texto ele cita Caim. Quando Deus foi confrontar Caim, ele não chega para Caim e diz assim: Caim, por que você matou Abel? Caim, por que você fez isso? Caim, eu não acredito, você acabou de sair de um culto que você prestou a mim e você foi lá e matou. Qual é a pergunta que Jesus faz? Deus faz. Onde está o seu irmão? Esta é a pergunta que é feita hoje para nós. Aonde está o meu irmão? Deixa eu ver aqui. Não pus, achei que tinha posto.
E o fato é que muitas vezes nós estamos matando os nossos irmãos no nosso coração. Se pensarmos num ambiente de igreja novamente, onde existe intimidade, existe atrito. E onde existe atrito, existe conflito. E se nós não sabemos lidar com esses conflitos, o que a gente faz? A gente mata as pessoas no nosso convívio. Graças a Deus, o que não falta em Campinas é a igreja. E o que muitas pessoas fazem? Mudam de igreja, porque não conseguem mais viver ao lado de certas pessoas. Eu não estou aqui dizendo se a pessoa está certa ou se está errada. Mas a gente vai deixando pessoas mortas pelo caminho, pessoas que a gente nem quer mais ver pintada de ouro na nossa frente. Não é assim que a gente fala? Interessante que essa semana eu passei por uma situação também assim, e eu sabia o que eu ia pregar. Parece que as coisas acontecem para te tentar mesmo. E a situação, um conflito foi gerado de maneira tão intensa, que eu considerava sair na rua e ser pego de surpresa. Como eu também considerava eu pegar de surpresa a pessoa. Porque é aquela história, né? Sempre tem alguém pior. E é interessante como a gente vai lidando, como a gente não aprende a lidar com essas situações, e nós vamos matando as pessoas, matando os nossos irmãos em Cristo, quando nós não matamos também outras pessoas que estão ao nosso redor. E a pergunta que Deus faz para Caim é a pergunta que eu preciso fazer hoje para mim mesmo: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. É um tremendo desafio, mas nós precisamos lidar com isso. Nós não podemos simplesmente passar em branco. Não liberte o assassino que está dentro de você. Tranque esse assassino com chave. Joga a chave longe para não dar para a pessoa para esticar a mão e pegar. Mas o fato é que eu preciso reconhecer que eu não posso comigo mesmo. Que eu posso muitas vezes ser tomado por uma ira a ponto de tomar medidas violentas. Ou seja, eu preciso aprender, e nós aqui como igreja, nós precisamos aprender a agir contra essa cultura da violência. O fato é que muitas vezes a gente não faz o mal, mas a gente fica feliz quando alguém faz o mal que nós gostaríamos. Eu não vou matar a pessoa, mas se alguém matar, eu vou ficar feliz. E nós precisamos ser contra essa agenda da cultura da violência. Eu preciso aprender a alcançar o coração do meu filho, e eu preciso ajudá-lo a discernir o que vale a pena, que jogo vale a pena ser jogado no videogame e jogo que não vale. Não é questão de não pode ou não pode, é uma questão de entendimento, de uma cultura que está majoritária, que está ensinando que a violência é algo natural, e ela não pode ser natural. Eu lembro, essa semana, eu também vi eu gosto de ouvir rádio, e eu vou ouvindo rádio fazendo as coisas, e aí tinha uma reportagem falando de um pai que a filha queria vender o carro, e tinha duas pessoas interessadas, e porque o pai ficou meio com medo de a filha ir sozinha vender o carro, e foi junto. Mas não adiantou nada, aqueles dois caras realmente eram assassinos e mataram o pai e a mãe para ficar com o carro. E eu fui ouvir na história, e aquilo foi me dando uma ira, assim, uma raiva. E aí depois voltou para o âncora do jornal, e ele falou assim: agora vamos para as notícias locais. E passou, simplesmente contou um ato assim de tremenda violência, e pronto. E assim está acontecendo, e a gente vai contando as coisas que vai acontecendo, e a gente não pode, nós precisamos aprender a não nos tornarmos ilesos a essa violência. Ela precisa sim nos chocar, a gente precisa resgatar ao nosso chamado protestante, e protestar contra essas situações. Não simplesmente fazer o quê, né? Puxa vida,
Se tem uma frase que eu odeio, é fazer o quê? Né? Repudiar toda forma de homicídio, guerra, assassinato, aborto. Tem muitas guerras que elas acabam se tornando guerras porque no final é a última medida, é uma medida extrema, muitas vezes usada até mesmo para combater o mal. Aqui não há espaço para a gente falar sobre isso, mas o fato é que Deus permite que estados portem a espada e usem a espada para manter a justiça, para manter a paz. Mas isso são medidas extremas. Nenhum soldado deseja ir para uma guerra. E a gente conhece as guerras e sabe, a gente assiste um filme chamado Sniper Americano. Quando ele fica como é que fala assim, né? Uma sinuca de bico, onde ele tem que ou não até atirar numa criança, sabendo que a criança está portando bombas que podem matar os seus companheiros. Então percebe que todas são situações, nenhuma situação é uma situação simples. A gente não pode viver achando que isso é uma coisa que não fere. E a gente sabe muitas vezes, até os veteranos de guerra, quantos veteranos de guerra lidam até hoje com situações de morte? E às vezes mortes que eles até enfrentaram como de defesa, como questão de defesa mesmo, contra a própria vida. E aqui eu nem estou entrando no mérito do aborto. Mas se nós olharmos para não cometerás assassinato, diante da luz da Bíblia, não há outra palavra para se dizer, a não ser que todo aborto é um assassinato. É uma vida que foi concebida à imagem do Criador e que está sendo interrompida. E aqui eu não vou entrar no mérito também, porque existem situações extremas que vai precisar ser pensado, refletido, até orado, pedir para o Senhor sabedoria, mas eu não estou aqui falando das exceções, eu estou falando aqui do grande número de crianças que nós sabemos que são assassinadas. Por isso, o sexto mandamento é um mandamento tão real para as nossas vidas hoje. Por último, promover uma cultura de paz e perdão. Precisamos, como igreja, aprender a sermos promotores dessa cultura da paz, promotores de uma cultura onde o perdão é oferecido, onde nós construímos pontes. Bem-aventurados os pacificadores. Precisamos aprender a viver não armados, né, no sentido, vamos dizer assim, figurado da palavra, mas nós nos desarmarmos, nós aprendemos a dar um passo atrás, de muitas vezes pedir perdão. Eu fui o ofendido, mas eu recuo, eu não quero entrar num conflito, eu não quero gerar o ódio. Eu quero promover a paz, rejeitar polarizações cheias de ódio. Cada vez mais a gente tem visto, né, que a gente até num momento de emoção, a gente até escreve coisas nas redes sociais que na verdade a gente não gostaria de escrever. E que a gente não falaria ao vivo para as pessoas, mas porque a gente fala na rede social, a gente não quer saber, a gente fala coisas, a gente precisa aprender a guardar um pouco mais. Guardar esse assassino dentro do nosso coração, as 7 chaves. O que mais? Curar todo ressentimento e mágoa. Quando eu perceber que existe no meu coração ressentimento, quando eu entendo que existe mágoa, eu preciso buscar em Jesus a cura. Porque essa mágoa, ela é um veneno, que ela vai me matando aos poucos. Assumir que somos responsáveis pelo outro, pelo nosso irmão. Eu preciso zelar pela vida das pessoas que estão ao meu redor. A começar dos que estão perto, mas dos que não estão tão perto. Como um filho de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a olhar a todas as pessoas como filhos de Deus. Filhos de Deus talvez ainda não salvos em Cristo Jesus, mas ainda assim filhos de Deus. Filhos de Deus que ainda estão vivendo as suas vidas, a revelia. Pródigos que precisam encontrar o Pai. E eu posso ser esse caminho de alcançar
o meu irmão. A gente às vezes acha que o meu irmão é só aquele com quem eu convivo, mas existem esses nossos irmãos hoje, os irmãos mais novos. E eu preciso aprender a entender o meu papel como irmão mais velho. Até a parábola do filho pródigo a gente fala errado, porque a parábola devia ser a parábola do pai que tinha 2 filhos, porque o texto continua e pega pesado com o filho mais velho, que fica bravo com o pai que acolhe o filho mais novo. E a gente nem sabe como foi que terminou, porque o pai disse tudo aquilo para ele e a gente não sabe se o filho mais velho entrou na festa ou ele ficou com ódio, ressentimento no coração. Porque na verdade aquilo é para nós, os religiosos, os que frequentam a igreja. Que muitas vezes nos incomodamos quando os filhos mais novos chegam, tudo estrupiado, porque dá trabalho. Vão gastar para cuidar da pessoa, ensinar tudo para ela. E a gente fica incomodado. Então, percebe como, olha, acho que eu gastei 40 minutos, não gastei? Percebe como não matarás é algo tão mais profundo do que simplesmente uma sentença dos 10 mandamentos, que nós precisamos aprender a lidar com isso e ela faz parte do nosso dia a dia. Quando você voltar para casa, você entender que os próximos 6 dias, você precisa sondar o seu coração e guardar esse assassino que existe em potencial, as 7 chaves. Guardar, se submetendo a um poder de um Espírito Santo, de paz, de perdão, de amor e de graça. Em nome de Jesus. Fechar os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Nós, ao nos colocarmos em adoração ao Senhor, nos submeter na Sua vontade, o Teu Espírito, Pai, é poderoso para nos revelar verdades que muitas vezes passam batidos aos nossos olhos, mas verdades que muitas vezes, Pai, precisam ser não só vistas pelos nossos olhos, mas precisam confrontar o nosso coração. Senhor, cada vez eu tenho entendido mais o que significa que, acima de tudo, precisamos guardar o nosso coração. Que possamos, ó Pai, realmente guardar o nosso coração, colocá-lo, submetê-lo aos cuidados de Jesus, permitir que o meu coração seja controlado por Jesus Cristo, e não permitir que qualquer vontade minha se sobreponha à vontade de Deus. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a refletir sobre essa palavra, que possamos ver no nosso cotidiano situações em que podemos fazer diferente, podemos mudar a nossa atitude, possamos, Senhor, muitas vezes até mudar situações, não porque nós queremos, mas porque o Senhor assim deseja que sejamos como filhos teus. Por isso nos dê, Senhor, essa coragem, essa determinação, essa fé que excede todo entendimento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.